eu sou a Feu e hoje a gente vai fazer um porta-treco. De novo, a gente já fez um do Dia dos Professores, lembra? Eu vou deixar até o card aqui, mas hoje a gente vai fazer um diferente. E esse, como é um videozinho de quinta-feira, não tem impressão. Então eu vou pegar um papel que já é coloridinho. Esse aqui é a cor Nice e é um papel 180 gramas, tá? É um Color Plus daquele, sabe? Porque ele já é todo uma corzita só, tá? E a gente vai usar ele, mas tu pode usar qualquer outro. E eu vou usar 180, porque normalmente 180 é o que a gente tem em casa, mais fácil, é mais fácil de encontrar. Mas se tu tiver um 240, ele vai ficar melhor, tá? Um mais grossinho, assim, porque daí ele vai dar mais estrutura, tá? Mas 180 já dá, só não dá pra botar um monte de coisa, tá? Porque senão ele não vai segurar, ele pode rasgar. Então, a gente vai pegar uma reguita e uma lapiserita. E vou fazer o seguinte, aqui a gente tem um papel A4, certo? Então, o papel A4, ele tem essa largura de quase 30 centímetros, né? E a gente vai precisar marcar 1 centímetro aqui, que é onde a gente vai fazer a nossa abinha para poder colar, tá? Porque a gente vai ter que colar isso aqui do lado. Agora, quando marcar, vai dar pra entender melhor. Mas eu já vou fazer aqui. E outra coisa também, tá? Esses vídeos de quinta que a gente faz essas marcações, às vezes eu fico riscando um monte de marcação, mas eu sempre gosto de lembrar que tu não precisa exatamente riscar todas elas. Por exemplo, aqui, eu já poderia vincar direto em vez de fazer com lápis. Mas eu vou fazer com lápis pra tu poder visualizar melhor, tá? Mas não precisa necessariamente usar sempre a lapiseira. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu não sou boa de matemática, mas eu já fiz as contas que de 7 em 7 a gente consegue 4 espaços aqui, que é a quantidade de lados que a gente quer. Então, daqui... Como é que é a musiquinha? 7, 7 são 14, com 7, 21, mais 7, 28. Então, até aqui, eu consigo dividir ele por 4. Então, vou pegar o tamanho da minha folha, porque daí, conforme o tamanho da tua folha, tu vê qual é o máximo que tu consegue dividir por 4, tá? Então, aqui eu consigo por 7, então aqui 7, 7, 7, 14, com mais 7, 21, mais 7, 28. E vou medir aqui embaixo também, ó. A partir daquela medição que a gente fez, tá? Tirando aquele 1 centímetro que a gente já cortou ali. Tá. Agora a gente vai juntar essas partes aqui, pra gente poder saber onde começa e onde termina. Aqui e aqui. Então, temos 1 centímetro aqui e aqui de 7 em 7 a gente marcou também. Eu vou querer a minha altura desse porta-treco com 10 centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui na nossa linha e vou marcar 10 centímetros. E aqui também, ó. Aqui e aqui. E aí também a gente marca aqui, tá certo? Não. Opa, quase que marquei errado ali. Tinha uma pintinha que parecia marcação. Aqui, então, temos aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Nesse aqui de baixo, eu vou marcar a nossa base. Então, se a gente fez 7 centímetros aqui, a nossa base também tem que ter 7. Porque daí ela vai ter 7 por 7, que é o tamanho dos nossos lados. Então, de acordo com os lados que a gente fez, a gente precisa fazer a base. Por isso também, tem que se dar conta que não daria para fazer muito mais do que 10 centímetros. Aqui, pensando em fazer o maior possível, eu conseguiria marcar aqui o 7. Então, o máximo de altura que eu conseguiria fazendo a 4 seria 14, tá? Mas eu não quero 14, eu quero 10. Então, a gente vai contar daqui pra cá o 7. 7 aqui, 7 aqui. E aí a gente fecha. Marquei certo? 7. Pô, coisa de 1 milímetro já ia na uma coisinha aqui. Tá? Então aqui. Perfeito. Então a gente tem 7, 7, 7, 7, 7, 7 e 1 centímetro aqui. Tá? Agora a gente precisa fazer abinhas. Eu vou marcar a abinha assim, ó. Vou pensar em mais ou menos 1 centímetro aqui. Esse aqui tu não precisa marcar exatamente, tá? Não te preocupe em marcar exatamente a mesma coisa. É só pra gente ter mais ou menos uma ideia aqui, mais ou menos 1 centímetro. Nossa, ficou exatamente 1 centímetro. Mas pensa mais ou menos 1 centímetro aqui. Certo? Certo. Agora, a gente vai marcar mais ou menos a nossa abinha, ó. A nossa aba, ela vai ficar assim. Porque depois a gente vai ter que dobrar isso aqui pro outro lado, ó. Tá vendo? Todas as abinhas. Inclusive, essa aba aqui, ó, tu pode deixar bem deitada, na real. Porque ela vai ter que entrar ali na outra. Quanto mais deitadinha, melhor, tá? Então, mais ou menos isso aqui que a gente precisa. Esse aqui não vai precisar de aba, tá? E aqui a gente vai cortar reto.
Mas eu vou vincar antes. Aí, no vinco que está o segredo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vincar aqui, nessa marcação que a gente fez. Porque aqui é a nossa base, né? Então, a gente precisa dobrar essas abinhas depois. Então, a gente já vai marcar ela. Aqui, a gente também precisa vincar. Porque essa... Vou fazer o contrário, peraí. Senão eu não vou conseguir apertar direito. Porque essa aba aqui também, ela vai ter que entrar aqui. E essa aqui, a gente vai cortar, ó. Já vou cortar pra gente não se confundir. Tá. Agora, normalmente a gente vinca onde estão esses riscos aqui que a gente fez, né? Normalmente a gente faz caixinhas retas. Essa não vai ser. Essa vai ser o seguinte. A gente vai pegar uma ponta aqui e vincar lá pra ponta de baixo, ó. Tá vendo? E a gente vai fazer isso aqui em todas elas, ó. Aqui tu só vai até uma parte, tá? Se tu vincar pra cá, a gente vai vincar a base e a gente não quer que ela fique marcada. E essa outra parte eu vou fazer assim. Aqui também, ó, todas de ponta a ponta. Deu? Deu pra entender, né? A gente faz um X aqui. E agora eu vou cortar. E agora é que eu te disse que aqui, ó. Aqui a gente tem que fazer essa abinha, né? Então a gente pode cortar aqui pra baixo. E aqui também. Eu vou até cortar reto, assim, ó, porque não tem muito problema. E aí, a gente vai cortar essas partes aqui e vai tirar aquela abinha ali também, né? E já vou deixar reta a nossa base. E aqui a gente vai cortar a nossa abinha. E ali mais ou menos onde a gente vincou. Essas abinhas aqui, não se preocupa, porque elas não tem tamanho certo pra elas, sabe? Se tu quiser te guiar até pela marcação, ó, por exemplo, aqui ficou um vinco. Se tu quiser te guiar por esse vinco também, pode se guiar. Mas no final, a gente vai ter isso aqui, tá? É isso aqui que a gente quer. São essas marcações aqui de abinhas e essas marcações em X, tá? Como aqui tá tudo marcado, a gente vai montar desse lado, tá? Então, a gente vai dobrar tudo isso aqui pra dentro. Todas essas partes que a gente vincou das abinhas. Inclusive, se tu quiser uma coisa reta, aí tu poderia não ter vincado assim, tu pode só ter vincado assim, aí tu ia juntar e ele ia ficar retinho, quadradinho. Mas aí, como a gente fez esse vinco, ele vai dobrar assim, ó, todo para dentro. Ele parece que vai dar meio... Volta e meia a gente faz umas coisas que parece que vai dar meio errado no começo, depois dá certo, tá? Essa é uma coisa que até a gente dobrar esse aqui e botar essa base, ele parece meio esquisito, assim, mas dá certo, tá? E aqui a gente vai pegar uma cola e a gente já vai colar essa aba aqui. Lembrando que essa parte riscada eu deixei pra dentro, pra ela não aparecer, né? Mas não precisa necessariamente riscar todas aquelas partes, que nem te disse. E aí aqui a gente gruda essas partezinhas aqui. Aqui, como ele não é a forma normal do papel, ele pode ser que dê uma demoradinha aqui pra secar, porque o papel, ele tenta voltar, né, ao normal. Aí ele pode ser que dê uma coisa esquisitinha. Aí deixa secar bem direitinho pra não ter erro. E aí aqui a gente já vai pra nossa base, ó. Essa aqui a gente precisa apertar. Será que já secou? Acho que já. Tudo certo, ó. Aí a gente empurra pra dentro. Ele vai pra dentro, ó. Bem suave, tá? Ele vai meio que sozinho, assim, depois. E aqui, a gente confere se tá certinho, ó. Tá aqui certinho, porque a gente fez tamanho 7x7. Aqui até que tá saindo um pouquinho pro lado, mas acho que agora quando a gente botar a cola já se acerta. Coloca a tua colita. E pode ser qualquer cola branca, tá? O legal são essas aqui, que elas não são tão à base d'água. Essa aqui, por exemplo. Porque daí ela vai te evitar que enrugue tanto papel. Mas se tu não tiver essa cola, tiver qualquer outra cola branca, qualquer uma vai funcionar, tá? O importante é grudar aqui o negócio. Então, uma apertadinha. Aqui eu posso vir com a régua e também dar uma apertadinha aqui, ó. Pra ele grudar bem. E aqui, tá vendo que aqui ficou um pouquinho pra fora, ó? Eu vou colocar uma pinguinha de cola aqui. Ó, pra grudar bem grudadinho. E está pronto o nosso porta-treco. É rapidinho de fazer, né? E olha, eu vou usar os mesmos que... os mesmos que eu usei no outro porta-coisa que a gente fez. Ó, dá pra colocar bastantinho, ó. E eles ficam assim, bem bonitinhos, bem lindocos. Eu fiz um... Não, acho que vão ter... Não, aí também tô querendo demais, né? Deixar ele deitado. Mas vocês estão entendendo, né? E aqui eu fiz outro verdinho também, olha que bonitinho. Esse verde aqui é muito amorzito. E aí tu pode fazer com vários tamanhos que tu quiser, né? Eu vou te dizer o tamanho que ele fica
nessas proporções que a gente fez, né? Porque, claro, como a gente deita ele um pouquinho, ele perde um pouquinhozinho de altura, ó. Ele fica com 9,7 de altura, em vez dos 10, né? Porque ele faz essa baloadinha aqui, aí muda um pouco, mas embaixo também é 7x7, porque embaixo... Opa! Embaixo e aqui em cima não muda, né? É o tamanho que a gente colocar. Mas esse aqui... esse aqui é a emendinha, ó, também. Mas esse aqui também é o mesmo tamanho, acho que eu fiz o mesmo tamanho dele. Aí esse aqui é o mesmo papel, só que é verdinho. Aí tu também pode variar as cores, fazer outras cores, fazer com pintinhas, fazer de várias formas aí que o teu coração quiser, tá? Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. Toda segunda-feira a gente tem Bastimonte e toda quinta-feira a gente tem Do It Yourself, como esses aqui, pra facilitar o dia a dia. E se tu chegou até aqui, comenta porta-treco, pra eu saber que tu chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.